Boa tarde. Pesquisadores da Universidade de São Paulo encerraram estudo inédito realizado no Pico da Neblina, o ponto mais alto do Amazonas, para tentar entender o processo biológico que levou à formação da Amazônia. Os pesquisadores entraram na selva amazônica para coletar espécies de animais e plantas. Navegando pelos rios, o grupo também fazia observações e o uso de armadilhas para capturar alguns bichos. Nos alojamentos era feita ainda a organização de amostras de plantas. A expedição científica inédita da Universidade de São Paulo, USP, ao Parque Nacional do Pico da Neblina, localizado no norte do Amazonas, contou com o apoio logístico e estratégico do Exército Brasileiro. De helicóptero, os pesquisadores puderam chegar no ponto mais alto do Brasil, com aproximadamente 3.000 metros de altitude. A expectativa é que a expedição ajude a compreender e explicar a biodiversidade da região e, como resultado, mostrar a descoberta de novas espécies da fauna e da flora. Os pesquisadores retornaram daquela região neste fim de semana com a coleta de diversos materiais para os estudos. No Comando Militar da Amazônia foram apresentadas informações nesta segunda-feira sobre a expedição que durou quase um mês. Foi um sucesso absoluto, nós coletamos o que a gente não tinha em coleção brasileira nenhuma. Mostramos uma área da Amazônia que era uma lacuna, da Baixa Amazônia, que era uma lacuna na distribuição para a gente de vários animais e plantas, em nível de exemplares, não é? E depois no Pico da Neblina, coleções absolutamente inéditas. O reitor da USP também falou sobre um trabalho considerado como um dos mais importantes já realizados no mundo. Qual o resultado disso? O resultado disso é acúmulo de conhecimento. E acúmulo de conhecimento começa com a pesquisa básica. Aproximadamente 100 militares, inclusive de pelotão de fronteira, estiveram envolvidos na atividade. Nesses últimos 2 anos, nós estamos atingindo aí quase 200 pesquisadores de todo o Brasil que estiver na Amazônia, onde o Exército proporciona transporte, apoio logístico, segurança, alimentação e a tranquilidade para que todos esses pesquisadores e cientistas possam fazer o seu trabalho. Encravado no meio da floresta amazônica, o Pico da Neblina apresenta, além das dimensões de biodiversidade, extraordinária e diversificada beleza paisagística. O pai de um jovem de 17 anos do município de Barcelos, no Amazonas, que morreu com diagnóstico de contaminação por encefalite viral, conhecida como raiva humana, falou com o Band Cidade esta manhã e revelou que mordidas de morcegos são comuns na comunidade em que moram, mas que nunca ninguém havia apresentado complicações. Outra filha dele, de 10 anos, está internada com suspeita da doença. O seu Levi se despediu do filho de 17 anos na semana passada. O diagnóstico confirmou que o óbito aconteceu por conta da mordida de um morcego que estava contaminado pelo vírus da raiva. A filha dele, de 10 anos, também foi mordida, mas ainda não foi confirmada a doença. A menina está internada na Fundação de Medicina Tropical, em coma. Está internada aí já há mais de 7 dias, com o mesmo sintoma, né? E estamos aguardando aí na decisão de Deus. Ele e a família moram no município de Barcelos e conta que o ataque de morcegos em humanos na região são constantes. Vários membros da família já foram mordidos, mas essa é a primeira vez que contraíram a doença. Comum, né? No interior, sempre, principalmente lá onde a gente mora, sempre aparece, né? O morcego picando a gente, às vezes com mais frequência, às vezes menos, mas assim, é uma coisa que é corriqueira, né? Este pesquisador explica que dentre 160 tipos de espécies de morcegos na Amazônia, apenas um se alimenta de sangue, a espécie Desmodus rotundus, ou morcego vampiro. Esse tipo de morcego se aproveita da facilidade em alcançar as presas. Ele tem alguns comportamentos diferentes de outros morcegos. Um deles é justamente que ele consegue, além de voar, né, de ser um mamífero que voa, ele consegue caminhar sobre as 4 patas, né? Então como se fosse um cachorro ou alguma coisa assim, e consegue se aproximar dos seres humanos dessa forma.
Quando o morcego está contaminado pelo vírus rábico, o contato da saliva com o sangue leva à transmissão da encefalite viral, conhecida como raiva humana. E os sintomas da doença são diversos. De repente surge uma doença febril acompanhada de sinais e sintomas de encefalite, dor de cabeça rapidamente progressiva, náuseas, vômitos e distúrbios de comportamento. A pessoa pode ter uma extrema agitação psicomotora, pode ter letargia e evoluir para o coma. A raiva humana pode ser transmitida por qualquer animal mamífero contaminado pelo vírus rábico. Dados da FVS apontam que o Amazonas não registrava casos da doença em humanos desde 2002. Segundo a Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, não existe vacina preventiva para a raiva humana, mas ela pode ser tratada com a aplicação de soro antirrábico e vacina antirrábica, somente em pessoas que sofreram mordida de morcegos. Qualquer pessoa que seja mordida por qualquer um desses animais, a primeira medida de proteção que se toma é a lavagem da ferida com água e sabão. O Ministério Público Eleitoral do Amazonas insiste em processo movido contra o governador José Melo, que pode levar também o deputado Platini Soares, do PR, a ficar impedido de se candidatar a cargos públicos. O Band Cidade teve acesso a gravações telefônicas que o MPE pede na Justiça que sejam juntados ao processo. Na peça do processo, a Procuradoria do Ministério Público Eleitoral entendeu a necessidade de acrescentar gravações de conversas telefônicas entre o deputado estadual Platini Soares, o chefe da Casa Civil do governo Melo, Raul Zaidan, e Gerson Feitosa, presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas, APEAM. O processo acusa José Melo, Henrique Oliveira e Platini Soares de utilizar a polícia militar para a promoção eleitoral na campanha de 2014. E as gravações apontam para um possível acordo pela reinclusão de Platini Soares na polícia militar. O arcabouço probatório que já foi coligido aos autos, já foi trazido aos autos, é mais do que suficiente para demonstrar o abuso de poder político sistemático que ocorreu na eleição de 2014, com o uso indevido da instituição militar em prol da candidatura do senhor José Melo. O Band Cidade solicitou os áudios da Justiça, que para o MPE apresentam consistência. Nós estamos tentando salvar a vida desse menino aqui. Tá na hora, né? Porque já tá chegando a hora, né, meu chefe? Já tá até atrasado. Zaidan então se despede e devolve o telefone a Platini, que continua a conversar com Gerson. Platini, o negócio da tua bronca aí, pô, vai resolver hoje ou não vai, cara? Tá tentando aqui, né, mano? Tu tá no palácio? Não. Ah, tá beleza. Imagina onde tu tá já. Na ligação seguinte, Gerson e Platini conversam novamente, instantes depois, sobre o mesmo assunto. Mas tu acha que saiu essa decisão? Amanhã. Amanhã, hoje não. Eu tô aqui, né, cara? O deputado diz que na época foi perseguido por grandes escalões da polícia militar porque era soldado. Ele entrou com uma ação no TRE e aguarda a decisão. Sobre escutas, sobre qualquer prova, eu acredito que tem que ser apreciado pela justiça, que tenha obedecido os princípios básicos, né, que é a ampla defesa e o contraditório, que eu possa contraditar a cada um dos argumentos que são postos e ter a ampla defesa, né, que é ter acesso a todas as formas de defesa. Com essas provas, mesmo com a cassação do ex-governador José Melo e do vice Henrique Oliveira, o MPE solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral o não arquivamento do processo já julgado. O Ministério Público Eleitoral requereu em setembro do ano passado, junto à Corte, a junção das gravações telefônicas ao processo. Mas o relator, o desembargador João Abdala Simões, negou o pedido e as conversas foram devolvidas ao MPE. Pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, o relator não pôde se pronunciar até que o processo seja julgado. Se a Corte apreciar o pedido, o deputado pode perder o mandato e ficar inelegível.
Tanto a legislação pressupõe, no caso da ação de verificação judicial eleitoral, a pena de cassação de mandato, no caso daquelas pessoas que exercem o mandato eletivo, bem como a inelegibilidade por 8 anos, ou seja, a pessoa estará impedida de exercer mandato eletivo por 8 anos. Obviamente que a ação de verificação judicial eleitoral não impede a existência de outras demandas em outras searas, como, por exemplo, eventual ação de improbidade administrativa ou eventual ação criminal. Acho que é a convicção que muitos cidadãos deveriam ter, de confiar na justiça, esperar os demais questionamentos para que nos oportunize esclarecer qualquer fato e confiar num julgamento imparcial, num tribunal eleitoral formado por juristas que possam fundamentar seus votos a partir do que estão nas provas. O prefeito da capital, Arthur Virgílio Neto, participou hoje de um encontro com vários especialistas para tratar do futuro da Amazônia e da Zona Franca de Manaus. Temas como turismo, extrativismo sustentável e do modelo socioeconômico da Zona Franca de Manaus fizeram parte dos debates. O seminário O Futuro da Amazônia, evento de repercussão nacional, promovido pelo jornal Folha de São Paulo, reuniu na capital especialistas renomados nos assuntos em questão. O desenvolvimento da região amazônica é fundamental para o país, tanto economicamente quanto socialmente, como em condições de clima, como em turismo. Então é um potencial enorme que tem. A gente não podia deixar de trazer essa discussão sobre o Brasil para a região norte, especificamente para a Amazônia, Manaus. Pela manhã, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, participou da abertura do evento e à tarde de mesa redonda, abordando os 50 anos do modelo ZFM. Se não fosse a Zona Franca, nós não teríamos a floresta em pé. Teria acontecido aqui algo parecido com o que aconteceu no sul do Pará e o que aconteceu no Acre, quando tentaram implantar a economia da pata do boi no local onde não cabia e não seguindo a vocação natural da floresta. O segredo está em nós respeitarmos a floresta e fazermos dela a nossa galinha dos ovos de ouro. Então que venham parceiros. Representantes do segmento industrial amazonense também participaram da atividade nesta segunda-feira. Existem muitas potencialidades, o nosso estado não pode se permitir pensar que somente o polo industrial vai conseguir dar a sustentação que nós precisamos, sustentação socioeconômica que nós precisamos para o nosso estado nos próximos 10, 15, 20 anos. Nós estamos necessitados, sim, de respeito ao polo industrial, mas não menos importante que isso, desenvolvemos novas matrizes econômicas calcadas nas potencialidades do nosso estado. O diretor-presidente da Manaus Cult ressaltou a importância da discussão sobre o desenvolvimento do turismo na região. De como a gente consegue migrar toda essa potencialidade do turismo para ser realmente uma matriz de desenvolvimento econômico, social da nossa cidade. A temporada de cruzeiros no Amazonas traz essa semana 3 grandes navios e um deles atracou hoje no Porto de Manaus, trazendo quase 700 turistas. O primeiro dos 3 cruzeiros previstos para chegar na capital amazonense essa semana foi o Silver Whisper. Cerca de 680 turistas estrangeiros visitaram a cidade nesta tarde. Um dos pontos preferidos dos turistas para conhecer é o Teatro Amazonas, pela sua beleza e história, como diz essa australiana. This opera house is truly magnificent. It's really nice. Eles também ficaram encantados pelas casas e cores no centro de Manaus. And it looks so pretty with the houses. And the farms. E teve gente que até achou que Manaus fosse mais quente. Absolutely beautiful. Mas 2 navios vão atracar no Porto de Manaus no dia 29 deste mês e no dia 2 de dezembro. Só esta semana, a temporada vai acumular mais de 3.000 turistas visitando a cidade. Essa edição vai seguir até maio de 2018. Na temporada passada, 2016 e 2017, mais de 24.000 turistas passaram por Manaus. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em Manaus e em alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 31 graus.
Em Humaitá, a previsão é de sol entre nuvens, onde as temperaturas variam entre 24 e 34 graus. Em Erunepé, a previsão é de tempo nublado, mínima de 24 e a máxima não passa dos 29 graus. E no município de Carauari, a previsão é de tempo encoberto com chuva forte, onde as temperaturas variam entre 25 e 31 graus. Meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento social na Amazônia foram assuntos de destaque em evento marcado pela conscientização da importância da água para a vida. Essencial no dia a dia da população, a água é o líquido primordial para os afazeres domésticos. Para chegar até as casas, a água é captada dos rios que banham o estado. E uma das preocupações são os resíduos despejados pelas milhares de embarcações que navegam diariamente. Pela preservação deste patrimônio natural, o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia reuniu pesquisadores no 3º Seminário das Águas da Amazônia. E nós temos a intenção com esse evento de discutir essas questões da água, tendo em vista os resultados de pesquisa, né? As pesquisas que têm sido desenvolvidas pelo INPA, pelo CPAM, disponibilizar para a sociedade, debater, sempre buscando melhorias nessa área. No encontro, diversos temas voltados aos recursos hídricos estão sendo discutidos em uma mesa redonda com especialistas no assunto. Esta área onde está o Encontro das Águas é um local simbólico que precisa ser preservado. Tem mais de 300 metros de rio que é monitorado pelo Centro de Pesquisa. A gente encontra que nós já recolhemos desde garrafas PETs até bala de oxigênio nós recolhemos da margem desse rio. Então isso dá uma dimensão do resíduo que a gente acaba recebendo ao longo de todo o trecho do rio Amazonas que se inicia nesse ponto. De acordo com o engenheiro, sempre são realizadas coletas das águas e análise ambiental. O que nos preocupa realmente é a quantidade de resíduo sólido. E esse tem sido preocupante, porque a gente sabe que isso tudo acaba seguindo pelo rio Amazonas e vai então até a sua foz, né? Neste domingo, teve as finais da etapa do Amazonas no Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, categoria Sub-19. Os jogos começaram ainda na última sexta-feira, mas foi nesse domingo que a competição esquentou ainda mais. Durante a tarde, disputas pelo 3º lugar do feminino e masculino. O momento mais esperado pelo público que compareceu para conferir os confrontos na Ponta Negra foi a disputa pelo 1º lugar. No feminino, Aninha e Vitória, representando o Mato Grosso do Sul, jogaram contra Anne e Roberta do Rio de Janeiro. Tendo o apoio da torcida, Aninha e Vitória passaram a conduzir melhor o jogo, dando poucas oportunidades para as adversárias que até tentaram recuperar o placar. Mas a vitória foi das meninas da região centro-oeste do país. É a primeira vez que a gente jogou aqui, a gente não teve um resultado tão bom e agora dessa vez a gente acabou sendo campeã da etapa, né? Então estou muito feliz. A torcida é muito grande, eu gosto bastante, ajudou bastante. No masculino, a disputa pela primeira colocação também não teve nenhum amazonense jogando, mas a emoção tomava conta no último jogo da noite. Os cariocas Lipe e Gabriel entraram em quadra contra a dupla Matheus e André Danilo, de Sergipe. E nessa etapa foram os meninos do Nordeste que conquistaram o 1º lugar. O presidente da Federação Amazonense de Vôlei comentou a realização em Manaus dos Jogos do Sub-19 do 9º Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Essa garotada que está aí ociosa, que venha aqui, prestigie, participe e crie nele a vontade de jogar o voleibol, conhecer o voleibol e jogar o voleibol. E aí sim a gente progredir tecnicamente e chegar a nível dos estados como Sergipe, Paraíba e Paraná, né, que são os celeiros do voleibol de praia do Brasil. Ele falou ainda sobre as duplas amazonenses feminino e masculino que deixaram a competição mais cedo. As meninas fizeram um bom trabalho, estão de parabéns, chegaram até as oitavas de final. O masculino foi um pouquinho mais à frente, perdeu na quarta de final, senão estaria na semifinal. Nós temos bons atletas e com um futuro promissor, treinando, se adaptando à praia, que a maioria desses atletas estão vindo da quadra,
com compromisso, né? Com compromisso, a gente com certeza nós vamos chegar em lugares de classificações bem melhores com essas duas duplas que representaram o Amazonas no Sub-19. Falta menos de um mês para o Natal e nos centros de compra da cidade, os enfeites estão por todas as partes. E a disputa pela presença dos consumidores faz os shoppings se esforçarem para chamar a atenção dos compradores. Os shoppings de Manaus já estão assim, em clima natalino. As decorações estão por toda parte. A praça central deste shopping, na zona centro-sul, está em clima de personagens de uma animação de cinema que foi sucesso de bilheteria. Tudo para atrair as crianças e os pais entrarem na brincadeira. O shopping já está nesse clima de Natal desde o dia 15 de novembro, quando a gente começou com a decoração, a gente lançou a decoração do Toy Story aqui no shopping. Então a gente está com todo o parque temático do Toy Story aqui. Lá fora a gente tem um bus gigante de 7 metros de altura. E aqui, todo dia, até o dia 29, vai ter um encontro com os personagens de Toy Story, né? Que é todo dia das 3 às 6h30 da tarde. Já este shopping na zona centro-oeste fez um combo. O velhinho, é claro, está aqui todos os dias a partir das 2 da tarde, bem na entrada. Ho, 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 Feliz Natal! A criançada não perde tempo para fazer aquele pedido. Eu prefiro pedir o escudo do Capitão América. E o clima incentiva os pais comprarem e acompanhar os filhos que aproveitam para tirar foto com o Velho Noel. As decorações elas ajudam bastante, porque chama a atenção, né? E as crianças elas se encantam, né? Cada vez mais pelos brilhos, pelo colorido. Elas gostam bastante, todo ano, né? E as compras, como é que estão? As compras são muito boas mesmo, preços acessíveis, entendeu? Então dá bastante opção pra gente. A meninada também pode se divertir com o parque temático de Natal com a personagem infantil Dora Aventureira. E o sonho não está só com os filhos, mas os pais também podem fazer parte dele. Este ano tem carro importado para eles. Já pensou em ganhar um carro importado como presentão de fim de ano? Pois é, este shopping está fazendo diferencial. O cliente que comprar acima de R$300 vai ter direito a cupom em dobro e participar do sorteio deste carro importado, o Mini Cooper 0 km. É um carro aspiracional, é um carro que a gente consegue fazer a conversão de venda, que ajuda o nosso lojista a vender também. E quem não quer um Mini Cooper, né? Eu quero ganhar um Mini Cooper, não posso participar, mas se pudesse, queria ganhar esse carro e acredito que é um carro aspiracional para todos os nossos clientes. E tem cliente que aproveita para comprar com as promoções de fim de ano para decorar a casa. Porque realmente as opções são tantas que a gente acaba ficando encantado. Não tem como deixar de ficar encantado com as opções que a gente encontra no mercado que são disponíveis, né? A loja preparou o estoque 3 meses antes do Natal. Os preços variam muito, tem objetos de R$5 até valores maiores, dependendo do tamanho, do tipo e do que você quer investir. Mas é possível fazer um Natal bem barato e é possível fazer um Natal também bem sofisticado. Da zona centro-oeste para a zona norte. Aqui a tradição do Natal é mais forte e bem familiar. Árvores com mais de 10 metros de altura, casa do Papai Noel. Este é o verdadeiro espírito do Natal. Acompanhado da Mamãe Noel. E um Natal mágico os espera. Para mim, volta aquele espírito de Natal, tudo me emociona sempre. Sempre que eu era criança também, né? E o de verdade, claro, está aqui. Feliz Natal! Além da tradição, tem Natal Solidário neste centro de compras. Está apostando no Natal Solidário, nós temos uma loja no Piso Japim, onde as pessoas podem doar alimentos não perecíveis, roupas e brinquedos que serão destinados ao Natal das crianças de 2 entidades filantrópicas. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o canal da Band Amazonas no site youtube.com. Você também pode enviar sugestão de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 99205-1478. Fique agora com as principais notícias do dia no Brasil e no mundo com o Jornal da Band. Uma boa noite para você e até amanhã.